Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, nós estamos aqui gravando esse vídeo com o objetivo de trazer as orientações e mostrar para vocês como está organizada as provas de filosofia e de sociologia. Agora nós estamos falando para essa turma bonita dos terceiros anos, seja do terceiro ADM-A, terceiro ADM-B, terceiro TDS-A e terceiro TDS-B, ok? Olha, antes da gente falar na prova, na organização da prova, isso vai ser muito útil para você, eu gostaria de desejar que você esteja bem. Eu espero encontrá-lo muito animado, né, nessas festividades juninas e apesar das chuvas, desse frio gostoso, né, que você esteja bem. E antes de ir para as provas, eu gostaria de falar sobre a importância do estudo. Veja, nós temos uma cultura que tem uma concepção errada e muitas vezes nós aderimos a essa onda errada. Vemos o estudo como algo muito difícil, algo muito negativo, algo que não nos dá prazer. O estudo não é para ser assim. Eu entendo, pode ser que você discorde de mim, não tem problema nenhum, mas deixa eu partilhar minha ideia. Eu entendo que o estudo, ele é tão importante na vida do sujeito, do indivíduo, que ele tem uma função humanizadora. Pelo estudo a gente sai de um estado de ignorância, pelo estudo a gente adquire conhecimentos, a gente faz uma intervenção na realidade, pelo estudo a gente tem acesso aí à cultura, se desenvolve de forma cultural. Pelo estudo a gente vai até mais além do que isso. O estudo tem a ver com a nossa definição de vida, com a maneira pela qual nós vamos optar, né, de forma profissional, com a nossa própria condição existencial, né, que está ligado também à família e que está ligado à humanidade, aquilo que a gente vai, de fato, fazer no campo da sociedade. Então, o estudo é show de bola, é muito importante. Nós vamos trabalhar em filosofia num filósofo chamado Aristóteles, e ele tem uma frase assim, que eu gosto muito, ele diz assim que o princípio da sabedoria é a dúvida, e é no estudo que a gente vai desenvolvendo esse processo crítico de dúvida, que a gente vai buscando conhecer e conhecer e conhecer. Enquanto estivermos vivos, estamos nessa estrada gostosa da aprendizagem. Outra questão, rapidamente, é de que nós professores, nós não queremos de forma nenhuma a ideia de fazer uma avaliação que seja difícil, que o aluno venha ter uma nota fraca. Não, não é esse o objetivo. Eu estou aqui nesse lugar que eu gosto muito da minha casa, que é o escritório. Olha, eu aqui me sinto muito feliz. E eu quero estar aqui corrigindo as provas de vocês, me deleitando e saboreando as reflexões de vocês, as produções de vocês, as criatividades, né? As intervenções de vocês, o pensamento de vocês. Eu quero aprender. Isso vai me ajudar bastante, ok? Mas vamos deixar de conversa e vamos para as questões da prova, ok? Vamos lá, esse é o nosso objetivo. A prova de filosofia, e isso aí vai ser no dia 29, ciências humanas, você vai ter prova de geografia, história, filosofia e sociologia, ok? Então veja, na prova de filosofia você vai ter 8 questões. 5 delas são questões objetivas. Essas questões objetivas você vai encontrar no livro de filosofia, certo? Deixa eu dar uma pescada aqui para não errar. 264 a 266. Nessas páginas, 264 a 266, vocês vão encontrar um filósofo interessantíssimo, que deu uma contribuição importante na história da filosofia. Deixou um legado cultural dos mais sofisticados
na questão do conhecimento. Eu estou falando de Aristóteles. Ele viveu ali em Atenas, no século IV a.C., ele foi discípulo de Platão, viveu na academia de Platão em torno de 20 anos. Mas chega um momento que ele discorda, que coisa bonita, ele discorda do mestre. E aí, Platão era muito idealista e ele muito realista. Platão apontava para o céu, ele apontava para a terra. Mas ambos deixaram uma contribuição importante. Quando a gente fala de Aristóteles, a gente fala de um gênio do conhecimento. Naquela época era muito comum que o filósofo compreendesse de todas as áreas, tivesse um conhecimento integral. Hoje é diferente a realidade, claro. Hoje nós temos diversas especialidades, né? Então, nesse caso, Aristóteles sabia de geografia, da astrologia, biologia, química. Ele era um pesquisador. Ele fazia tratado das plantas, escrevia dos animais. É com ele que você vai ter a ideia dos animais vertebrados e invertebrados. Ele fazia uma pesquisa sob o ponto de vista da política, da ética, da moral. Ele tem uma contribuição importante aí na questão da lógica. Então nós estamos tratando de um gênio que trouxe e deixa uma contribuição importante até no campo psicológico. Então nós estamos falando de um gênio que é o nosso amigo Aristóteles. Portanto, as questões que vocês vão encontrar nessas páginas que eu falei, vocês não vão para outras páginas, só nessas páginas vocês vão encontrar conceitos que esse filósofo deixou, que nos faz pensar. Ele vai falar sobre a paixão, ele vai falar sobre a praxis, ele vai falar sobre a questão da ação humana e da ação dos animais, ok? E vai dar uma contribuição assim muito interessante. E aí o que é que vai fazer? Vocês vão lá no livro dar uma olhada, a gente discutiu isso, já comentou, e vocês vão marcar as alternativas corretas. São aquelas que a gente chama de objetivas, questões objetivas, né? Você tem um enunciado e tem 5 alternativas e uma é correta, ok? Então aí trata-se das 5 questões objetivas da prova. As outras 3, nós vamos falar da questão das áreas da filosofia. Lembra que nós trabalhamos? Então, as áreas da filosofia são... Porque você sabe que a ciência, ela estuda as questões de forma particular, né? A filosofia tem uma dimensão ampla, de totalitária, né? Mas, nesse sentido, a filosofia não é ciência, mas a filosofia ela questiona até a ciência. Então, para a gente compreender o objeto de estudo da filosofia, a gente discutiu isso, a gente precisa compreender as 6 áreas da filosofia. Então, as questões agora vão envolver as áreas da filosofia. Por exemplo, vai ter uma questão que vai falar sobre a metafísica. É objetiva essa questão. Depois vai ter uma questão que vai falar sobre a epistemologia, que trata do conhecimento, também objetiva. Nós vamos ter uma outra questão sobre a lógica, que é a questão do pensamento, da linguagem, da organização dos argumentos, e eu vou tratar, essa é aberta, eu vou tratar da falácia, né? E aí a gente discutiu isso e nós vamos tratar da falácia, eu vou colocar lá um texto, você vai identificar porque é falácia e tal, problematizar, show de bola. Uma outra questão aberta vai ser sobre a moral e a ética. A gente pensa que a moral e a ética é a mesma coisa. Não são as mesmas coisas. Existe uma relação muito forte entre as duas, mas elas são distintas. Elas têm características diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma charge atual de uma situação da Amazônia que sempre teve, mas agora está muito mais forte, ela está muito mais presente, é algo muito negativo, e vocês vão ver o que tem lá de moral e o que é que a ética, como a ética se coloca, tá certo? Depois nós vamos ter uma questão sobre a estética aberta. Na estética você vai ter a questão a estética é a área da filosofia que trata da beleza, do belo,
do feio, das artes, ok? E aí eu coloco um quadro lá, você vai analisá-lo e eu coloco algumas questões. A beleza é pessoal, a beleza ela é histórica, existe alguma pressão ideológica sobre a ditadura da beleza no contexto contemporâneo que vivemos? Qual a importância da beleza? Como é que a gente trata a beleza no contexto humano? Ok? E aí vocês vão problematizar essa questão da estética. E aí nós terminamos essa parte das áreas da filosofia, ok? Nós partimos, e eu trago para vocês a questão no campo da filosofia, dessa prova que tem como currículo também, não só o que está escrito lá nos livros, mas a realidade que nós vivemos, né? O filósofo ele não está no mundo aí das nuvens, mas pelo contrário, o filósofo está no contexto da realidade, olhando ela com os olhos bem abertos, ok? Aí é a nossa prova, está organizada a nossa prova, tá certo? Ok? Então eu desejo que vocês tenham sucesso na prova de filosofia. Já a nossa prova de sociologia, nós vamos tratar daquele filme, lembra? O Náufrago, foi um sucesso esse filme, todo mundo gostou, uma produção americana no ano 2000, nós tivemos no Brasil em 2001, um filme com a disparada de bilheteria, um filme com alcance muito grande, mas o mais importante não foi isso, foi um enredo do filme que trata de questões humanas, que trata das questões daquele tipo de gerente de uma empresa que tratava de entregar encomendas, carta, aquela coisa toda, e o avião cai numa ilha, e só ele sobrevive. E aí ele vai ter que se readaptar diante do desafio de continuar vivo, em volta de todos os seus conflitos, todos os seus amores que ele deixou na vida, e agora estava sozinho. E aí nós vamos trabalhar os conceitos sociológicos, os conceitos existenciais, os conceitos da dimensão da natureza humana, diante dos desafios e, ao mesmo tempo, a vontade de querer viver. Foi um filme interessante. E aí eu vou tratar duas questões em sociologia para a gente estar refletindo sobre as dimensões dos conceitos da sociologia, tá certo? Depois eu vou trazer para vocês questões mais atuais, né? Que infelizmente, uma notícia triste. No dia 5, deu o sumiço de 2 ativistas do meio ambiente na defesa da Amazônia, que foi o Bruno, que ele é aqui de Recife, né? Fez a Universidade Federal, depois fez o concurso da FUNAI e trabalhava na FUNAI, depois foi até perseguido na FUNAI. Ele é um indigenista desenvolvendo um trabalho belíssimo. E o seu amigo, o Don Phillips, que era um jornalista britânico, estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, gostava muito desse trabalho, e eles dois foram, de forma muito brutal, uma violência bárbara de pessoas que mataram com as armas que matam animais. Depois de matar, esquartejaram, queimaram e esconderam os corpos, né? E no dia 15, a polícia conseguiu, a Polícia Federal, pegar esse pessoal, os dois que fizeram esse trabalho terrível, essa morte, esses assassinos, estão ali sabendo se tem mandante, se não tem. O certo é que é uma região muito difícil, porque você tem o interesse do agronegócio, você tem o interesse dos madeireiros, você tem o interesse da questão das drogas, você tem a pesca ilegal. Então é um trabalho terrível, porque esses grupos, eles são fortes, eles não respeitam ninguém, não o meio ambiente, não respeitam os grupos originários, os indígenas, eles passam por cima de tudo e fizeram o que fizeram. Nós vamos levantar uma questão sobre a morte desses dois militantes, e nós vamos colocando, para você colocar certo e errado, mediante as sentenças sobre essa questão, ok? Então dá uma lida, isso vai ajudar. Outra questão que nós trazemos na prova
é sobre um texto que eu trago com relação à maneira dos índios, dos grupos originários viverem. E aí eu vou fazer uma problematização a respeito da nossa vida, porque o texto ele é muito crítico. Ele faz uma relação da maneira que nós vivemos nessa sociedade contemporânea e capitalista selvagem, a maneira que a gente é educado, de como a gente trata a natureza, de como a gente trata a nossa vida, a nossa existência, o nosso relacionamento, e ao mesmo tempo a gente vai confrontar com outra maneira de viver, que é a maneira de como os índios tratam a natureza, como eles vivem entre eles, e aí a gente vai fazer essa relação, vocês vão estar escrevendo a respeito dessa questão, ok? Nós vamos trazer na prova de Sociologia a questão do positivismo, lembram daquela prova do Enem, da caixa de chocolate, pessoal, que a gente fez lá as disputas? Então, positivismo, que está ligado a Augusto Comte, que é uma doutrina filosófica que acredita na questão da racionalidade como resolução de todos os problemas, a questão da ciência. Então nós vamos trabalhar esse tema. Outro tema que vai estar presente é a questão do próprio Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, que ele vai falar sobre a lei dos 3 estados. Lembra disso que a gente fez uma discussão, apresentou, deu uma olhada nessa questão. Nós vamos estar trazendo o nosso amigo Emile Durkheim, ou Durkheim, né, que vai tratar sobre os fatos sociais. Ele vai dar as características, dizer da importância da sociabilidade, então uma questão vai cair sobre Emile Durkheim, ou Durkheim, às vezes é essa pronúncia, tá certo? Mas o importante é a gente compreender a sua reflexão, o seu pensamento. E dessa forma, a gente fecha as 2 provas com essas questões que nós estamos aqui falando. O objetivo é que você possa dar uma olhada, possa dar uma lida e possa no dia 29, lá na Escola Técnica, você esteja fazendo essa prova com todo entusiasmo, com toda alegria, porque veja, quando você faz uma prova, é o teu nome que está em jogo. Quando você escreve a sua letra, é você. Então é muito importante que você se ame, é muito importante que você tenha esse entendimento que a prova é um momento riquíssimo de você mostrar o que você aprendeu, de você mostrar a sua criatividade, de você mostrar a sua reflexão, de você poder fazer uma intervenção mesmo. Então eu considero esse momento um momento riquíssimo de aprendizagem. Aprende o professor, aprende o estudante e todos nós estamos nesse caminho da aprendizagem, tá certo? Então, desde já, eu desejo uma boa prova para todos, tranquilidade, a prova está show de bola, só esperando vocês e, com certeza, vai ser uma experiência agradável as nossas avaliações. Um forte abraço e até a próxima, ok, pessoal? Tchau!